Olá pessoal, dando continuidade aqui às exposições a respeito do livro Jardim das Aflições, que estamos fazendo no nosso grupo de estudos, Humanitas, eu gostaria hoje de pontuar alguns tópicos para o próximo encontro, onde discutiremos, ainda dentro do capítulo 9, a sequência da exposição que Olavo está fazendo sobre a história da ideia de império no Ocidente. Vale dizer, né, a tese central do livro é de que a história do Ocidente é marcada pela ideia de império, tendo o Império Romano como modelo fundador desta ideia de império e também inspirador da história política ocidental. Retomando o que nós vimos até então, a ideia de império se inaugura com o Império Romano. Uma segunda translação do império acontece após a queda deste Império Romano, então, e a emergência do cristianismo com o Império de Carlos Magno, onde a Igreja assume um papel de liderança na sociedade. Estamos falando do século X, ano de 900 depois de Cristo. E então a Igreja já assumindo a direção dessa sociedade que emerge na época, que vai dar os pilares da fundação da própria Europa ocidental, cristã, tal qual conhecemos. Carlos Magno é o líder que assumiu o papel de imperador, já seguindo a tradição do seu pai e do seu irmão, e dá então a continuidade deste império cristão nascente. Durou muito pouco, mas foi fundamental e decisivo para dar os contornos cristãos à sociedade europeia. É ali que nasce a sociedade europeia cristã. E se sucede então até o século XV, quando uma nova translação do império acontece com a ascensão dos impérios nacionais, né? Começando com Henrique VIII na Inglaterra, que rompe com qualquer relação com Roma e se auto-intitula então imperador e sacerdote da religião civil inglesa, né? Então ele não está mais sujeito às obediências de Roma e da Igreja Católica, mas sim de sua própria religião nacional instituída por ele. Então há uma integração entre o poder temporal e autoridade espiritual na pessoa do Henrique VIII, a partir de 1513, se não me engano, na Inglaterra. E assim começa a acontecer com os sucessivos países na Europa, a Espanha, Portugal, a França, cada uma vai implantando a sua própria religião nacional, e os impérios coloniais emergem daí e vão então expandir o seu domínio imperial para além fronteiras, além oceano. Esta foi a terceira translação do Império e, por fim, então, a quarta translação do Império na narrativa do Olavo é a fundação do Império Americano. Foi, de novo, uma novidade. E agora esse novo Império Mundial assume novos contornos que foi imperceptível para a leitura da mente europeia da época, porque o Império Americano não era mais uma monarquia absolutista, como, via de regra, eram todos os impérios ao longo da história. Esse novo Império Americano, imperceptível à mentalidade europeia, ele emerge como um império republicano, democrático, capitalista e protestante. Então tinha todas as variáveis que ninguém percebeu à época que ali estava nascendo o maior império de todos os tempos, segundo o Olavo. Então esse é um pouco da retomada do assunto, da narrativa da história do Império e das translações que houve do Império Romano, passando por Império de Carlos Magno, o Império Cristão, os impérios coloniais concorrentes do século XV e, por fim, o Império Americano no século XVIII em diante.
Então essa é a característica, assim, o traço fundamental do Império Americano, esse caráter republicano, capitalista, democrático e protestante. O Olavo vai mostrar que esse Império Americano ele tem dois eixos fundamentais. Primeiro, que ele é um império maçônico e ele adquire esse caráter, uma espécie de nova religião nos Estados Unidos, e ela é maçônica. E o outro eixo da análise do Olavo é que é um império protestante. Então, maçônico de um lado e protestante do outro. Por que que ele é um império maçônico? Bem, primeiro, a maioria, se não todos, os signatários da própria Declaração da Independência Americana de 1776 eram maçons. Os sucessivos presidentes americanos dali em diante, praticamente todos eram maçons. Então ninguém fazia carreira política nos Estados Unidos se não fosse maçom, não tivesse prestando alguma obediência e explicação à maçonaria, ou mesmo enfrentando a maçonaria. A maçonaria é a entidade que passa a ser o eixo regulador da política americana e, como nós vamos ver em seguida, da sociedade e da atmosfera religiosa e cultural americana. Não só nos Estados Unidos a maçonaria passou a ser a grande traço da sociedade, como também nas Américas como um todo. O Brasil mesmo, a partir de 1822, com a nossa independência e a instituição da nossa monarquia constitucional, ela foi toda maçônica. A política do Império foi maçônica. Os liberais de um lado, que disputavam com os conservadores de outro, ambos eram maçons. O imperador era maçom, os seus assessores imediatos eram maçons, e assim por diante. O próprio José Bonifácio, que foi o braço direito do Dom Pedro I na construção da independência, era um maçom, inclusive da Carbonária. Então, nas Américas não se fazia carreira política sem o beneplácito da própria maçonaria. Então, esse é o traço novo e fundador da política nas Américas. Mas, voltando então à questão do Império Americano, o Olavo vai fazer algumas observações aqui, né, de que realmente era um império com contornos originais, né, era um império que não era mais estruturado sobre uma monarquia, não era mais estruturado sobre uma aristocracia familiar, como todos os demais, mas sim era uma república democrática e também já era um regime capitalista, né? E a aristocracia que emerge no regime americano, porque sim, permanece uma aristocracia, uma elite governante de viés aristocrático nos Estados Unidos, ainda que não fosse mais uma aristocracia de sangue, mas sim uma aristocracia formada no seio das sociedades secretas, notadamente da maçonaria. Então a maçonaria forma e constrói uma nova aristocracia que vai regular e influenciar o decurso histórico desta política e do Império Americano. Então esses são alguns pontos iniciais desta discussão, dessa quarta translação do Império na história do Ocidente, que é com o surgimento dos Estados Unidos, e esse caráter maçônico como uma nova aristocracia. Esse parágrafo 29, dentro do capítulo 9 do livro, se chama Aristocracia e Sacerdócio no Império Americano, parte 1. Por que aristocracia no Império Americano? Justamente porque, embora não fosse mais uma monarquia absolutista, há sim uma aristocracia no Império Americano, formada pela maçonaria. E a questão do sacerdócio é justamente porque, sendo a primeira república leiga, o primeiro estado leigo na história do Ocidente,
ainda que de origem protestante, como na verdade não havia nenhuma denominação cristã hegemônica na fundação dos Estados Unidos, muito ao contrário, existiam várias denominações cristãs que conviviam entre elas. Então, convivendo junto, haveria de ter alguma norma superior a todas elas. E essa norma é justamente a ética maçônica do Estado laico. Então, o caráter protestante do Império Americano, ele é nada mais, nada menos que um caráter leigo. Ele vai assumir uma religião civil leiga que vai arbitrar acima de todas as diferenças e disputas religiosas. Então, o Império Americano realiza o projeto napoleônico. Que Napoleão, quando deu sequência à Revolução Francesa, a partir do fim ali do século XIX e nas primeiras décadas do século XIX, digo no fim do século XVIII e início do século XIX, o Napoleão fez justamente isso. Ele desbancou toda a autoridade eclesiástica e religiosa e ele instaurou um regime absolutista em que ele era o imperador e também destituiu todo o poder religioso, eclesiástico e transcendente. Então, isto foi feito nos Estados Unidos. Não deu certo com Napoleão, durou 10, 15 anos lá, não deu certo, sucumbiu o projeto dele, mas os Estados Unidos conseguiu realizar esse intento, sob os auspícios da influência maçônica. Então, esse é os eixos fundamentais que o Olavo vai tratar aqui nesta finalização praticamente da narrativa da história do Império no Ocidente. Essa quarta translação, que é o papel exercido pelos Estados Unidos enquanto uma nação imperialista ocidental. Há uma discussão muito interessante dentro desse capítulo a respeito do papel da maçonaria. O Olavo discute, ele abre a discussão de duas vertentes interpretativas do papel da maçonaria na história. Primeiro, os apóstolos da maçonaria, que narram uma origem antiga e primordial da maçonaria. E também, junto com isso, atribuem à maçonaria os grandes feitos históricos, ao mesmo tempo em que isentam dos fracassos das iniciativas que a maçonaria estava por trás. Então, é uma espécie, o Olavo chama de mistificação sobre o assunto maçonaria. Do outro lado, tem os críticos da maçonaria. Melhor dizendo, o lado adversário da maçonaria, que, segundo Olavo, comete 3 enganos fundamentais, porém muito comuns, que definem essa interpretação por parte dos críticos e dos adversários da maçonaria. Primeiro, eles interpretam toda a simbólica maçônica, inclusive a das iniciações de ofício, no sentido de um anticristianismo rasteiro sugerido pelas falas de próceres maçons, etc. O segundo engano, ou má-fé, eles atribuem à ação maçônica no mundo uma unidade de intenções e de estratégia. E, por fim, o terceiro engano a má-fé em explicar todo o enfraquecimento do espírito cristão no mundo como efeito de uma conspiração maçônica. Então, de fato, há farta literatura que atribui à maçonaria essas características. E Olavo explica por que esse item 1, esse erro 1, erro 2 e erro 3 são um problema nas linhas seguintes, e essa é uma parte que eu fiquei bastante insatisfeito. Me pareceu que as explicações que o Olavo está dando de por que aqueles itens são equívocos interpretativos, de fato, parecem não responder exatamente ao ponto. Como, por exemplo, ele diz, ao fato de que a simbólica maçônica é anticristã, que esses adversários atribuem à maçonaria, o Olavo diz que
esta interpretação é movida por uma interpretação preconceituosa contra a maçonaria. Me pareceu bastante evasivo, fraca essa possível rechaço. Quanto a ideia de que se atribui à maçonaria, à ação maçônica no mundo, uma unidade de intenções e de estratégia, o Olavo menciona que esta visão negligencia o curso frequentemente caótico, múltiplo e incontrolável que assume os empreendimentos secretos, né? Principalmente quando atravessa as gerações e os séculos. Aqui eu me perguntei, mas o Olavo mesmo, em alguns artigos, textos, ele menciona a teoria do agente histórico, né? E ele diz que o agente histórico é aquela instituição que consegue perpetuar a sua ação no mundo, né? E ele cita algumas instituições que são agentes históricos que moldam, que definem e que influenciam o curso da história ao longo de gerações, né? Esse é o conceito de agente histórico. E o Olavo menciona muito poucos agentes históricos dentro desse conceito, que é a Igreja Católica, a maçonaria e sociedades secretas de outros tipos também, e famílias dinásticas. São 3 dos principais agentes históricos dentro do conceito do Olavo. Ou seja, então, nesta explicação que o Olavo dá, parece que ele está negligenciando o seu próprio conceito de agente histórico que ele mesmo atribui à maçonaria, né? Daquela entidade capaz de influenciar o curso da história ao longo de gerações, independente das pessoas que estão no momento, circunstancialmente, dirigindo essas instituições. Então, também fica para mim aqui um ponto fraco da explicação do Olavo de por que a argumentação dos adversários estariam equivocadas. E por fim, o terceiro erro, né, em relação à ideia dos adversários de que explicam todo o enfraquecimento do espírito cristão no mundo como efeito de uma conspiração maçônica, o Olavo diz que está equivocado porque esta explicação omite o fato, historicamente comprovado, de que a própria maçonaria foi alvo de conspirações, divisões e ataques de organizações ainda mais secretas. Aí eu me perguntei, bom, me parece que o Olavo não está indo no ponto da crítica. O que impede, o que significa o fato de haver disputas e conspirações internas na maçonaria com o fato de que a própria maçonaria empreende e engendra um plano de enfraquecimento do cristianismo? Nada impede? Então me pareceu uma espécie de fugir um pouco do problema. Ele não explicou o problema. Porque, por exemplo, em 1819, a Carbonária, a Alta Venda, que é uma loja superior e hiper secreta dentro da Carbonária, que é uma ramificação maçônica, tem lá o documento Instrução Secreta e Permanente da Alta Venda, onde ela delineia um plano maçônico para infiltração nas instituições do Ocidente e, mais claramente, de destruição da Igreja, que o plano está lá dito com todas as letras, que o objetivo é dissolver a Igreja Católica e toda a ideia de cristandade. Plano da alta maçonaria carbonária. Em 1843, outros documentos que foram pegos também da carbonária, após passado esse período todo aí, eles estão fazendo uma espécie de diagnóstico desses 20 anos transcorridos ali e constatando que praticamente tudo aquilo que eles almejavam lá em 1819 tinha se consolidado. É uma carta comemorativa do grau de infiltração e de perversão que eles já tinham implantado a partir de seus objetivos iniciais. Tudo isso está no livro A Conjuração Anticristã e também está neste livrinho menor aqui, ó, A República Maçônica ou Como Produzir a Corrupção Mundial.
esse livrinho aqui é editado pela editora Santa Cruz. Ele é uma compilação de documentos pela editora, né? Inclusive é baseado no livro do Monsenhor de Lasso, A Conjuração Anticristã. E aqui mostra então qual é que é o papel da maçonaria, o que ela quer, e traz os documentos da alta venda aqui. Tem todos os documentos. E por fim, esse livrinho encerra com vários textos do magistério da Igreja Católica condenando a maçonaria, né? Então, bulas e documentos papais desde o século XVIII que condenam a maçonaria e sociedades secretas similares. Mas bem, voltando aqui para fechar, essa é só uma observação que eu achei muito oportuno fazer em relação a essa discussão. Mais adiante o Olavo também segue pontuando que a partir deste império americano maçônico se implanta a Era do Segredo. Então, em que pese a instituição e o advento das democracias, da expansão dos direitos populares, das liberdades, no sentido formal, que o regime democrático e republicano oferece à sociedade, por outro, a sociedade, na prática, ela é governada por uma aristocracia de caráter maçônico e, portanto, de viés secreto, ou pelo menos discreto. Então, ao mesmo tempo que se expande liberdades formalmente, se consolida um poder secreto que governa a sociedade à mercê de toda a discussão, ou melhor, eles plantam a discussão pública que vai para a população participar e acompanhar. Então é uma espécie de paradoxo da modernidade, né, em que de um lado ela tem esse viés democrático, de direitos estendidos à população, e de outro esse caráter iniciático que forma a essa aristocracia que conduz a política nas Américas. E o Olavo vai dizer o seguinte: bem, tudo isso aconteceu e, todavia, tem uma série de discussão de ordem acadêmica em que se ignora a influência e a presença das sociedades iniciáticas e secretas na condução política e do curso da sociedade. Então, com um aparente isentismo científico e neutralidade científica, esses acadêmicos desprezam completamente o papel decisivo das sociedades secretas na política. Então, Olavo abre um importante questionamento aqui, no sentido de que não tem como entender a sociedade moderna a partir do século XVIII e XIX em diante sem entender o papel das sociedades secretas. Olavo deixa muito claro essa perspectiva dele e é, em grande medida, o esforço que ele faz aqui nesse capítulo. Então, vamos ficando por aqui. Esse vídeo tem só a intenção de ser um introito à discussão, ao encontro que vai ter do nosso grupo de estudos, que vai tratar do parágrafo 29 e 30, que é sobre essa aristocracia e o sacerdócio no Império Americano, o caráter maçônico na política e o caráter protestante / leigo na esfera do conflito religioso e desta nova religião civil que moldou o Ocidente a partir do século XIX e que teve como centro inaugurador o modelo americano. Então, por hoje era isso e até o próximo.